Você se considera um escravo ou sabe que é filho amado de Deus? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos tratar sobre identidade. Então, me acompanhe para mais um dia de presença com Deus. Vamos orar um pouquinho? Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento em que estamos aqui reunidos e entregues a Ti. Pai, obrigado pela Tua bondade, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por Tua presença, obrigado pelas capacidades que o Senhor nos dá por graça e por Sua bondade. Pai, nos abençoe hoje com o Teu conhecimento, com o Teu Espírito Santo falando, se manifestando, e que a gente possa entender aquilo que está em Sua palavra e aplicar em nossa vida prática o Teu ensinamento. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. Amém. Então, queridos, muita gente pensa e age como escravo, né? E ó o Lucas aí, bom dia, Lucas. Muita gente pensa e age como escravo e esquece que é um filho amado de Deus, esquece a identidade que tem como filho, né? Então, vou aqui ler um pouquinho da palavra. Em Gálatas 4:7 fala o seguinte: de modo que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Em Romanos 8:15, Paulo fala o seguinte: mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ser filho muda todo tipo de pensamento, comportamento e postura. O filho, aquele que se entende filho de Deus, filho amado de Deus, ele vive com plenitude, vive com toda a capacidade que Deus lhe deu, né? Tem muito homem que diz crer em Deus, mas vive pensando como escravo. Se sente envergonhado, inadequado, pressionado a provar algo o tempo todo. E sabe por que isso? Porque ainda não entendeu o que é ser filho, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser filho. Como é que a gente pode ser filho de Deus? Se entender e entender que somos de fato filhos amados de Deus, filhos únicos de Deus, sabe? Cada um de nós, não únicos no sentido de sermos só nós, né? Mas individualmente filhos de Deus. Cada um de nós tem a sua verdade, a sua característica, e é um filho diferente de um do outro, mas todos somos filhos de Deus. Tem algumas diferenças de mentalidade entre o filho e o escravo. O escravo, ele teme ser punido, tem sempre medo da punição. É aquele Deus do Antigo Testamento, né? Aquele Deus punitivo do Antigo Testamento. Sempre pensa que estamos vivendo sob aquela aliança antiga e tem medo de ser punido. O filho, não. O filho, ele sabe que é amado. O filho sabe que Deus está sempre cuidando e protegendo. Oi, Paulo, bom dia. Bom. O filho sabe que ele é amado, né? O escravo, ele se esconde quando erra. É aquela pessoa que quando falha, quando peca, quando desliza, se esconde de Deus, evita falar. É o Adão no Jardim do Éden, né? Vai lá pro fim vai se esconder. O filho, ele corre para o pai, ele vai correndo: papai, errei, fiz bobagem, não deu certo, errei em tal coisa, mas ele sabe que é amado e que o pai vai acolher e vai ensinar e vai tratar aquele erro como uma nova forma de aprender, né? Então, outra diferença, né, do escravo para o filho: o escravo vive por obrigação, né? Faz as coisas porque se sente obrigado a fazer. O filho, ele serve por gratidão. O filho sabe que o pai ama, o filho sabe que Deus está cuidando o tempo todo, e ele faz as coisas para o reino de Deus. Trabalha, seja na igreja, seja na comunidade, seja no trabalho que tem, né, de remunerado, seja na sua família. Ele serve porque é grato por tudo aquilo que Deus já deu, Deus está dando, Deus está fazendo.
Então, essa gratidão é o que move o filho, né? Trabalha por aceitação. O escravo, né, trabalha por aceitação, ele tenta fazer as coisas para ser aceito, ele pensa que tem que fazer muito para ser aceito como filho. O filho não, ele sabe que é filho e ele trabalha a partir de se sentir aceito. Ele sabe que é aceito, ele sabe que já é filho e ele faz as coisas porque ele se sente aceito. O escravo, ele se compara com os outros. O escravo fica se comparando com um, com o outro, o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro recebeu. Ah, eu não tenho isso aqui, ele tem aquilo lá. Fica se comparando o tempo todo. O filho não. O filho sabe que ele é único perante o pai. Ele sabe o quanto ele é amado perante o pai. Ele sabe que ele o que ele tem é o que ele tem, o que ele é o que ele é. Deus já deu para ele todas as coisas que ele precisa. Então, o filho sabe o quanto ele é amado. Aquela coisa de entrar na casa do pai e saber que pode abrir geladeira, né? É a casa do pai, pode abrir geladeira. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz, comportamentos que nós temos com Deus, que o filho de Deus, aquele que se sente filho, ele sabe que pode chamar o pai a hora que for preciso, ele sabe que pode orar a hora que for preciso, que independente da sua situação atual, seja porque pecou, seja porque errou, seja porque falhou, ele pode orar e se entregar e pedir para Deus capacitação e força e enfim, ele pode se relacionar com o pai, independente do estado que esteja. E essa é a condição de filho que eu quero passar para vocês, que todos nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E essa certeza, né, essa consciência, ela é necessária para a gente entender as coisas que Deus faz na nossa vida, para a gente entender por que muitas vezes as coisas que a gente não entende, como é que aconteceram, não acontecem. É o mover de Deus, são as curas, os sinais, os milagres, as maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um de nós, os livramentos, porque somos filhos amados de Deus. Tem muito homem que tem dificuldade, né, em entender Deus como Pai, de aceitar Deus como Pai, porque teve um pai terreno, um pai que foi ausente, um pai que foi omisso, um pai que não deu amor, um pai que foi muito difícil, né? Então, quando ele pensa em pai, vem uma figura paterna ruim, porque ele se lembra do pai que teve aqui na terra, ou que tem aqui na terra. Agora, a verdade é que a gente tem que entender Deus como o Pai maior. Nosso único e verdadeiro Pai é Deus. E a gente, ao entender que Deus é Pai de verdade, é um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que provê, um Pai que cura, um Pai que é presente, a gente começa a ter uma outra visão de Pai, diferente muitas vezes da visão de Pai que nós temos ou tivemos do nosso Pai terreno. Mas essa certeza, essa visão de Deus como um Pai maravilhoso que Ele é, tem que ser maior do que a visão que nós temos da comparação. Não podemos comparar Deus com o nosso Pai terreno, sabe? Essa é a grande dificuldade que eu vejo das pessoas, dos homens geralmente, das mulheres também, de entender, se entender como filhos e filhas amados de Deus. Porque essa é a verdade. Deus é um Pai que ama, que cuida, que protege, que provê, que faz tudo aquilo que um pai tem que fazer. Tem um textinho do livro do Chris Walton que eu queria compartilhar com vocês, que é o livro Chuva Abundante. Numa parte do livro ele fala o seguinte: quando você pensa como um escravo, vive com medo, dúvida e insegurança. Mas quando você entende que é um filho, começa a agir com ousadia, segurança e autoridade. Escravos servem por obrigação, filhos servem por amor. A filiação muda tudo. Você não precisa mais merecer, já foi escolhido. Você já foi escolhido como filho, entende? Então, não há uma necessidade de merecimento, de criar merecimento. Nós ganhamos as coisas de Deus, ganhamos a graça de Deus sem merecer. Ele é um Pai que dá sem que nós mereçamos.
Não sei quem tem filhos aqui, quem está assistindo esse vídeo e tem filhos, mas um pai não dá para o filho só quando ele merece. Um pai dá para o filho porque quer dar e pronto. Ele quer dar porque ele ama, quer dar porque ele cuida, ele quer dar porque ele protege. Então, o filho é amado, independente das circunstâncias, das situações que ele esteja, dos ranços que ele tenha, das vontades que ele tenha, esteja manifestando. A gente cuida do filho independente do humor do filho, do estado que o filho está. A gente ama e pronto. E Deus é assim conosco. Deus é um pai que cuida o tempo todo. Então se sintam amados, se sintam filhos, se sintam queridos pelo Pai maior, nosso Deus. Essa mentalidade de escravo, ela se instala de várias maneiras, tá? Por várias formas. Por traumas, por rejeição, por ausência paterna, quando o pai não está presente, quando o pai é omisso, quando o pai é distante. Então, essa ausência paterna, ela pode causar essa sensação de escravidão no homem, na mulher. As religiões baseadas em medo e regras também podem causar isso. Aquela religião que acusa o tempo todo, que tem um Deus acusador, um Deus punitivo, aquela religião que coloca Deus como uma figura não amorosa, né? Experiências de fracasso que marcaram a alma, quer dizer, aconteceram coisas na tua vida que te fez entender que Deus não estava contigo naquele momento, te fez pensar isso. Na verdade, Deus estava te fortalecendo, te construindo, te ensinando. Situações que a gente passou na vida da gente que foram difíceis, hoje, quando eu olho para trás nas coisas que eu já passei na vida, nas dificuldades que eu já tive na vida, e que na época foram de fato muito difíceis, foram muito fortes para mim na época que eu estava vivendo a situação. Quando eu olho para trás hoje, vejo o que passou, eu vejo como eu saí forte daquilo, como eu saí mais forte, muito mais fortalecido, muito mais capacitado depois que eu saí daquela situação que na época, na hora que se vive, é muito difícil, mas quando a gente passa por ela, a gente entende, olhando para trás, que aquilo foi só aprendizado. Outra coisa que torna o homem ter um pensamento de escravo são palavras que foram absorvidas como verdades, e são mentiras muitas vezes. Aquelas palavras que muitas pessoas falam pensando em educar uma criança e que só detona a criança, né? Você não serve para nada, você é atrapalhado, você é um... Minha mãe tinha uma palavra que ela falava assim, tem mão de chumbo. Eu sempre derrubava as coisas, né, quando era novo e descuidado, né, adolescente, sei lá eu. Você só atrapalha, coisas assim, né, palavras que são ditas muitas vezes para ensinar uma criança, ou mesmo um jovem, né, mais avançado, e que causam traumas, as pessoas que recebem essa palavra entendem como verdade. Isso vai criando uma mentalidade de escravo, mas são mentiras que têm que ser quebradas, desfeitas, e a verdade você pode, você é capacitado, você é um filho de Deus, amado, querido, cuidado. Essa é a verdade. Então, esses traumas que a gente muitas vezes carrega por palavras que nos deram, tem que ser desfeito com outras palavras, com palavras de afirmação, palavras que te façam entender que você pode, que você é filho, que você é amado. Como assumir a identidade de filho, né? Alguns passos práticos. Reconheça a raiz. Onde a sua mente se tornou escravo? Onde é que você... O que te fez pensar que você era um escravo, que você não era amado por Deus? Identifique e quebre essa raiz aí. Essa raiz tem que ser descartada. Não é verdade, tá? Troque as mentiras, né? Trocar as mentiras por verdades. Uma mentira muito comum, né? Eu tenho que provar o meu valor, eu tenho que fazer o meu melhor para que Deus me reconheça. Não, Deus já te ama, Deus já te quer, Deus já te cuida. Ele já está pronto Ele sempre está te querendo. Então você não tem que provar nada para Deus. É só você se deixar ser amado. Verdade, aqui em Romanos 5:8, a palavra de Deus fala o seguinte: Deus me amou quando eu ainda era pecador. É verdade. Deus nos amou,
Nos ama mesmo quando nós somos pecadores. Outra coisa aqui, ore, né? Se coloque, se posicione como filho, e não como mendigo. Se posicione como filho de verdade. Fale com Deus como pai, e não como alguém que tenta barganhar a bênção. Não barganhe bênção. Eu quero fazer, quero tal coisa, quero tal situação, quero uma cura, quero uma solução para a minha vida, então vou fazer tal coisa. Não, se comporte como filho. Pai amado, eu preciso de tal situação, eu preciso de uma solução nessa área da minha vida. Ore como filho. Pai, eu já entendo o seu mover, eu já entendo a sua presença, eu sei que o Senhor vai resolver, eu já agradeço pela solução desse problema, pela graça que o Senhor está me dando, mesmo que eu não mereça, eu já agradeço pela graça, pelo seu favor nessa situação na minha vida. Então, se posicione na sua oração como filho, filho amado. E cerque-se, né, de pessoas que vivem como filhos. Se cerquem de pessoas, de homens, de pessoas que entendam que Deus é Pai, provedor, cuidador, amoroso. É esse tipo de visão que a gente tem que fortalecer. E andar com pessoas que pensam dessa forma fortalece em nós essa crença, essa verdade. Então, é um andar, né, com quem ora, anda com quem é temente a Deus, mas é filho, é aquele que sabe que Deus está sempre junto, é aquele que entrega a sua vida a Deus. Ande com esse tipo de gente, pessoas que vão trazer tranquilidade para a tua vida. Tem alguma coisa melhor? Ontem eu tive uma reunião de trabalho com uma pessoa que é cristão e a gente teve umas horas maravilhosas juntos, foi 3 horas, a gente conversou, passou junto, ele nos visitou na empresa e a gente conversou bastante e foi muito bom a gente trabalhar e falar de trabalho, de negócios, de coisas do nosso dia a dia com uma pessoa que a gente tem a mesma afinidade, que teme a Deus, mas que se entende como filho, que sabe que Deus está provendo, que as coisas acontecem na nossa vida porque são moveres de Deus muitas vezes e toda a relação comercial que eu tive com essa pessoa foi maravilhosa, porque volta e meia a gente se pegava falando em algo que é verdade em nossas vidas, da minha e na dele, como Deus presente. Então, esse tipo de relacionamento com quem tem essa afinidade, que sabe que você tem uma visão cristã, ela é uma vida maravilhosa, quando você consegue juntar o seu dia a dia. Pô, meu sócio, Paulo, é um cristão como eu. A gente trabalha e crê e ora e se posiciona como filhos de Deus. Esse andar com pessoas que pensam como nós é um andar maravilhoso, é um andar fácil, é um andar que flui, né? Porque Deus está junto o tempo todo. E quando você anda com pessoas que pensam e entendem dessa mesma forma, facilita muito a tua vida. Muito, muito. A vida é muito mais fácil quando você anda com pessoas que pensam dessa forma, como você, né? Alinhados com os caminhos de Deus na tua vida. Vou te convidar a identificar algum pensamento que te faça se sentir como escravo. Tenta identificar esse pensamento e quebre essa mentira. Você é filho amado de Deus. Entenda isso, você é filho amado de Deus. Se posicione como filho. Abra a geladeira da casa do seu pai. Peça as coisas para o seu pai. Converse com o seu pai. Entregue ao seu pai aquilo que te angustia muitas vezes. Quem tem filhos sabe, né? Quem já teve filhos, que as crianças muitas vezes têm problemas que para eles são absurdamente grandes. Os problemas dos nossos filhos são, para eles, muito difíceis. Mas a gente que veio de fora, a gente que é adulto, que já viu as coisas acontecer, entende aquele problema como uma coisa muito sem nenhuma importância, né? É muito fácil, muito banal, a gente resolve rapidamente, né? Porque o meu cadarço desamarrou. Porque minha calça aqui está apertada. Aquilo é um problema, né? Mas a gente que tem a visão de mundo sabe que aqueles problemas dos nossos filhos são irrisórios, são resolvíveis facilmente. A gente resolve em 2 toques, né?
Assim é Deus conosco. Os nossos problemas para Deus não são nada. Ele resolve isso de uma maneira muito, muito rápida, muito fácil. Então, a gente tem que se entender e se posicionar como filhos. Eu vou te convidar a fazer uma oração comigo aí, para a gente encerrar esse encontro e abençoar o nosso dia, tá? Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor é cuidador, o Senhor é amoroso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e está presente em nossa vida todos os dias, todo o tempo, nos cuidando, nos provendo, nos ensinando e nos conduzindo. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Que no dia de hoje possamos entender a nossa identidade de filhos. Que no dia de hoje cada um de nós possa cada vez mais reforçar a nossa visão de um Pai maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu abençoo a vida de vocês, eu declaro que no dia de hoje vocês vão ter um dia maravilhoso de filhos, um dia de herdeiros do reino de Deus, um dia de se sentirem como homens queridos, amados, cuidados por Deus, um dia de se sentirem felizes com a presença do Pai. Abençoo o dia de vocês hoje com muitas alegrias e muitas felicidades. Tenham um dia maravilhoso, tá? Amanhã se encontra de novo. Abraço. Tchau, tchau.